Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Edson Pedro Ferlin. Vamos conversar, dentro do tópico matemática básica, vamos conversar um pouquinho sobre frações. É um tema que, a princípio, é relativamente simples, mas gera algumas dúvidas. E vamos tentar visualizar como as frações nos ajudam no dia a dia. Então, quando a gente pensa em fração, o que nós estamos pensando? Quando a gente está pensando em fração, nós estamos pensando o quê? Que é um modo de expressar uma quantidade a partir de uma razão entre dois números inteiros. Então, simbolicamente falando, nós temos, por exemplo, um número A dividido por um número B. Esse número A é o que a gente chama de numerador, na parte de cima da fração. E a parte de baixo da fração dá-se o nome de denominador. Então, todo número que tem esse layout é chamado de fração. Então, alguns exemplos de fração. Então, por exemplo, aqui, 2/3, 1/8, são exemplos de frações. Então, fração é uma representação de dois inteiros, onde um está dividindo o outro. Isso é uma fração. Mas como a gente pode entender melhor isso? Então, a gente pode entender melhor a fração por meio de uma representação gráfica. Então, imagine aqui, esse primeiro exemplo. Eu tenho um objeto que é dividido em duas partes, em dois pedaços. Eu estou usando uma dessas partes, um desses pedaços. Então, eu estou dizendo que eu tenho um meio, ou seja, uma parte de dois pedaços. Por isso a gente representa um meio. Se eu tenho um outro objeto dividido em três partes e eu estou usando duas dessas partes, então eu digo que eu tenho 2/3, né? 2 dividido por 3. Eu tenho um objeto de ter 3 pedaços, eu estou usando 2, então 2/3. Ou eu poderia, por exemplo, ter um objeto que tenha 5 partes, eu estou usando duas dessas partes. Então, no final das contas, eu tenho 2/5, ou seja, estou usando 2 pedaços de 5 que eu tenho nesse caso aí. Bom, isso é muito legal, mas e na prática? Na prática nós usamos isso, a fração, mesmo que intuitivamente, no nosso cotidiano. Por exemplo, pensando aqui numa dúzia de ovos, uma caixa de ovos. Eu tenho aqui 12, eu tenho aqui uma dúzia, né, 12 ovos, mas eu tenho apenas 10. Eu já consumi dois ovos. Então, no final das contas, eu tenho quantos ovos restantes? Eu tenho 10 ovos de um conjunto de 12. Então, 10 dozeavos. Então, esse é um exemplo, por exemplo, de utilização de fração, né? Um outro exemplo, vamos pensar numa pizza. Então, eu tenho uma pizza de 8 pedaços, né? 8 pedaços. Eu já comi 3 pedaços, então eu comi 3/8 da pizza. Ou está me sobrando ainda 5/8 de pizza. Então, depende de como se queira analisar o problema, você transforma uma visualização, né, de um problema real num número, né, expresso por meio de uma fração. Então, essa é a ideia por trás das frações, que muitas vezes as pessoas ficam só olhando para a questão numérica e esquece que por trás dessa questão numérica tem uma representação do mundo físico, como é o caso aí que está sendo representado a questão dos ovos ou mesmo a questão da pizza. Bom, e como é que nós poderíamos então, ainda estendendo um pouquinho mais essa ideia? Vamos partir para uma outra visualização. Imagine aqui que eu tenha 3 caixas. Essas 3 caixas divididas em 5 pedaços. Então eu tenho 3 caixas divididas aqui em 5 pedaços. Então o que eu tenho no final das contas aqui? Tenho 3 caixas. Cada caixa eu tenho 5 compartimentos. A primeira caixa está completa. A segunda caixa também está completa. A terceira caixa, dos cinco pedaços que eu tenho dessa caixa, 5 compartimentos, 2 apenas estão ocupados. Então eu poderia dizer que nesse caso eu tenho uma representação de 2 caixas inteiras e mais 2/5. Né? Isso poderia ser representado assim. Eu tenho 5, então eu tenho uma caixa completa, a segunda caixa completa e a terceira caixa eu estou usando 2 partes de 5 que eu tenho. Logo, eu tenho um total de 12 peças nessa configuração. 12 peças
em conjuntos de 5. Uma outra maneira de eu poder visualizar isso poderia ser usando, por exemplo, as caixa de ovos. Então aqui eu tenho uma caixa de ovos completa, cheia, e mais uma outra caixa com apenas 8 ovos. Então eu posso dizer que eu tenho uma caixa, inteiros, 8 dozeavos. Então eu poderia dizer também de outra maneira que eu tenho aqui uma caixa de ovos inteira e mais 8 ovos num conjunto de 12, ou seja, eu tenho ao total 20 ovos num conjunto, numa representação em caixas de 12 ovos. Então veja que isso nós temos no nosso dia a dia, esse tipo de representação. Bom, o que mais eu poderia ter? Quando eu trabalho com frações, eu normalmente tenho que fazer as operações, trabalhar com soma, subtração, multiplicação de frações. Então vamos dar uma olhadinha nessas operações. Então imagine soma e subtração. Para soma e subtração, nós vamos usar sempre essa formulazinha aqui, ó. A fração AB mais ou menos a fração CD. Como é que faz? Então é basicamente o seguinte, eu vou pegar o A de uma fração, multiplicar pelo D da outra fração. Se eu for fazer uma soma, vem mais. Se eu for fazer uma subtração, é menos. Menos o quê? O denominador de uma das frações com o numerador da outra, vezes BC. Dividido por o quê? Dividido pelos dois denominadores, multiplicação dos dois denominadores, BD, vezes BD. Mas como é que nós fazemos isso num exemplo? Então vamos pegar o primeiro exemplo aqui, vamos pensar numa soma. Vou somar a fração 3/5, mais a fração 4/7. Então fica o quê? Fica 3 vezes 7, mais 4 vezes 5, mais 4 vezes 5. Dividido por o quê? Dividido por 5 vezes 7, 5 vezes 7. Ou seja, eu tenho 41 35 avos. Se eu fosse fazer uma subtração é similar. Então eu vou multiplicar em cruz, então 3 vezes 7, menos 4 vezes 5, ou 5 vezes 4, conforme vocês queiram entender. Dividido por 5 vezes 7. Então com isso eu tenho uma nova fração que é 1/35 avos. Então, sempre seguindo esse desenho aqui, fica fácil de eu fazer as operações. Se eu for pensar em multiplicação, a multiplicação também. A multiplicação é até mais simples, porque basta eu pegar as duas frações e multiplicar em linha. Então, A vezes C e B vezes D. Então, A vezes C e B vezes D. No exemplo, ficaria como? Ficaria, por exemplo, aqui, 2/3 vezes 5/7, ficaria 2 vezes 5, dividido por 3 vezes 7, ou seja, daria 10/21 avos. E não menos importante, a divisão. A divisão, na verdade, vai ser uma multiplicação. Então vamos pegar aqui ó, a fração AB dividido por fração CD. Vai ficar como? Vai ficar a fração AB vezes, só que eu vou pegar a fração CD e vou inverter ela. Então o que o denominador vai passar a ser numerador, o que é numerador vai passar a ser denominador, ou seja, DC. Eu vou inverter a segunda fração. E aí basta multiplicar, como nós já aprendemos a fazer multiplicação. Então vai ficar AD dividido por BC. No exemplo, nós teríamos, por exemplo, aqui 2/3 dividido por 7/8. Então ficaria 2/3 vezes 8/7. 8/7, né? Então ficaria o quê? 16/21. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.